Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de um efeito que acontece em muitas pessoas e em muitos momentos durante a vida, e esse efeito marca uma convolução, né? Ou seja, um, uma desordenação no sistema nervoso central, algo que aumenta muito o estado de desequilíbrio da operação comum de um ser, né, que se estaciona frente ao ciclo que ele segue, né? O que acontece? Nós somos programados educacionalmente pela realização das possibilidades de se fazer desenvolvido durante os ciclos de dia e noite. E aí a gente sempre busca os pontos de objetivos e desafina a partir desses desafios pela rima que nos faz seguir e ganhar coragem para resseguir, né? E é assim que a gente tem esse acordo. E quando a gente chega e objetifica aquilo que nós desacordamos, a gente dá por encerrado e conquistado o dia, ou um objetivo do dia. Isso nos conforta, isso nos adrenergifica e isso nos motiva a reiniciar de bem, ir para a cama e consubstanciar a reiniciação dessa objetificada arco de ciclo de ações. E quando nos tem coisas novas a oferecer, nós nos convergimos a pensar a respeito, para ver se vale a pena instalar um objetivo novo ou não nesse arco de dias, de objetivos. Por quê? Porque como a gente leva muito a sério esses objetivos, a sério no sentido de conforto do sistema nervoso central para dormir de bem, para funcionar de bem, a gente tem as impressões emocionadas nesse acordo. Quando a gente encontra tempo sem ordenação, sem objetivo, a gente busca objetivo e às vezes a gente instala objetivo. Só que quando a gente é enganado, o que é ser enganado, né? Você já tem os seus objetivos todos prontos e não lhe falta tempo para poder instalar objetivo novo. Só que você, pela lei da oferta e da procura, você vê alguma promoção, algum objetivo nasce dessa promoção e tenta te enganar, te colocando-se à frente a outros objetivos no dia. E aí, isso vai batendo nas portas do seu sistema nervoso central e te deixando desarritmificado pela promoção que consubstancia uma vaga nesse arco de acordar objetivos e chegar ao fim deles, né? Porque sempre é difícil acordar. Você demorou 9 meses para acordar da barriga de sua mãe. Sempre é difícil acordar. Só que a gente acorda porque a gente vai juntando seguranças, juntando ajustes de acordo, de arcar com coragens. E aí, esse cálculo, esse objetivo novo, essa consideração desse dia, quando você atende ela,
aquilo que era para você atender e reiniciar atendimento pode não ter um resultado como era de se esperar. Isso faz com que você comece a desacordar, desanexo a essa objetividade, a esse acordo de ser e estar reimprimindo nesse ciclo de afazeres. Você se autotrai por uma faísca de promoção, de acordo, nesses versos de sinalizações e vias, de objetivos e possibilidades de arrecadar, né? Ou seja, levar para casa, além dos objetivos feitos, mais um objetivo que vai te fazer, entre aspas, né, um ser aquisitivo de promoção. Mas as coisas não funcionam assim no organismo, não, né? A medicina, ela tem muito mais matemática para os objetivos, tem muito mais circuito, muito mais nervo sensitivo para os objetivos constantes do que para os objetivos que nascem, né? Ou seja, o tratamento de você para com os objetivos dentro dessa ordenada que a gente chama de matemática, de escala, sempre vão valer muito mais a pena você atender os objetivos que lhes são instalados por acordo, né? E aí esses acordos, eles vão variar, porque a gente tem os acordos que são sinceros e úteis e os acordos insinceros e não úteis que são instalados. Os acordos sinceros e úteis são aqueles que desenvolvem você dentro do equilíbrio e de cuidar do seu organismo e da continuidade de si. Aqueles que não são úteis são aqueles que desenvolvem entre as falhas da inutilidade uma experiência para se agarrar mais na utilidade, entendeu? Então sempre tem esse positivo e esse negativo. O negativo, ele tá sempre tentando fazer com você assim, ó, e dependendo da intensidade disso daqui, ó, ele te manda solar para positividade. Então o negativo dos seres, ele é como um metrônomo. Não se afaste do seu objetivo. Não se afaste do seu objetivo. É ele que vai te reimprimir e vai te fortalecer frente ao acordo de ser e estar presente nessa reiniciação constante, né? Então, não leve isso a sério demais. Não leve essa consideração para casa. Isso não é importante. Quem falou que isso é? Por que ele é mais importante do que você e sua reimpressão? Não. Então não deixe a eletronegatividade descontrolar. Não saia da eletronegatividade. Fique no núcleo, né? E aí sim você vai conseguir sair com objetificação. E aí você vai sair bem, ok? Só que existem acordos que fazem a gente sair, né? É aquela falsa esperança, é aquela faísca de engano. Olha, eu tô precisando de ajuda aqui, eu vou pagar bem, mas você tem que fazer isso pra mim.
E aí o camarada vai lá e aceita, né? Uma promoção, um servicinho, uma coisinha assim. E aí ele enxuga-se na mentira, dizendo que precisa, que precisava, que tinha que ser assim. E aí ele sai carregado de mentira para conseguir essa promoção, para fazer esse servicinho. E aí nessa carga de mentirinhas que tem, ele vai se embalando com o potencial de objetivo que ele vai ter lá. Só que aí ele vai se afastando do objetivo primordial, do objetivo que ele deveria servir, mas que ele está traindo, que está deixando de servir para servir os outros. E aí que está a questão da nossa fala que a gente vai hoje. Isso tudo vai afetando o ser na onde ele menos espera que seria afetado, na sua raiz de controle dos nervos de acessos a músculos, a posições dentro das artificialidades, né? É isso que não deixa a pessoa levantar a cabeça. É isso que deixa ela com vergonha. Entende? É isso. É isso que faz assim com a pessoa. A pessoa tá tentando fazer assim, ó, mas toda aquela carga de mentira faz assim com ela, ó. Você traiu o seu objetivo. Agora se afete disso. Porque em vez de carregar o objetivo que você deveria carregar, você foi atrás do objetivo incorreto e produziu mentira para poder fazer essa falha, né? Esse afeto dentro da pessoa. Então, o que acontece? Com base nisso, a pessoa ela se afasta do objetivo e isso acontece que ela começa a não enxergar o equilíbrio, não enxergar a natureza mais de estar para o objetivo que ela deveria estar. Ela assume o vício, a psicologia viciante de trair a si mesmo e aos seus objetivos iniciais. E aí, assumindo isso, o que ele faz? Ele tava para ir para frente. E aí ele começa a fazer assim, ó. Ele para e vai andando pro lado. E aí era para ele estar para cima, mas está parado andando pro lado. Só que esse lado que ele tá é um lado escuro, é um lado incerto, é um lado sem segurança, sem visualização, sem certeza. Bom, tá. Então a gente tem isso claro. Acontece isso na vida de todo mundo em algum momento e existem formas e resoluções de salvar isso e de construir caminhos, né? Para que isso não seja tão grave ou para que todos aqueles que se desviaram consigam viver sobre luzes menos intensas do que a luz da certeza do objetivo e consigam um mínimo de saúde possível para conseguirem viver, né? Agora, eu vou dizer para vocês que existe um medicamento que simula isso. Exatamente. Existe um medicamento. Medicamentos, eles não são só apegos de inteligência de sentidos digestivos dentro da organização. Porque não é só a digestão alimentícia de substâncias alimentares que fazem efeito em você. Não é à toa que você assiste filmes
e sai afetado de filmes. Você assiste novelas e sai afetado dessas novelas, porque existem acordos de leituras de programação dentro do seu controle de sistema nervoso que sabe desviar aquilo que vê. E aí, dentro desses desvios de programações que você tem para concentrar e destransduzir a sinalização receptiva dessa mensagem, te leva a viajar na sua sabedoria. Você vai para o seu interior e faz operações dentro de você que os medicamentos digestivos, os alimentos que digerem no estômago fariam. Tá, e se eu te dissesse que tem uma academia de desapego a palavras que dentro de invocações consonantais, elas artificializam modulações no seu ritmo nervoso por você tomar delas esperanças e recitá-las em frequência de programação de horas. Você acreditaria? E se eu te disser que existe o efeito placebo? O efeito placebo é você imitar um medicamento, entregar para a pessoa e a pessoa ela dizer para você que sente melhor, um efeito melhor quando ela toma um medicamento placebo do que um medicamento normal. Faz sentido para você? E se eu te disser que o placebo ele é o antônimo do medicamento que tem a sua substância química? Eu dou um tantinho de açúcar e dou um tantinho de substância química, que é realmente a substância que vai dentro da coordenação orgânica ser digerida e metabolizada pelas células-alvo, né? E se eu te disser que a açúcar ela tem um nome antônimo ao nome da conotação colinérgica dos sons notáveis, né? Por exemplo, benzetacil, né? Vamos lá, benzetacil, ré, lá, mi, dó, com dózinho no final. Então você tem uma conotação oral. E aí você tem o antônimo disso. O antônimo dentro da escala da notação é aquilo que desinverte essa escala de consubstanciação de luz na mensagem, né? Toda mensagem ela é carregada de luz e de transes de fé. A gente extrai fermento das ondas porque a gente contrai referenciais de ondas. Então existe isso e isso nos afeta. É preciso saber disso para acordar na ciência e se reenvolver para operações que a gente chama maturadas, operações de maturidade. Porque enxergar isso e valorizar isso não é fácil. Não é fácil você enganar alguém para que ela fique bem. Você sempre quer contar a verdade mais clara possível. Só que às vezes a pessoa ela não tem recepção para a verdade. Ela não tem danos nas suas áreas cerebelares para recepcionar informações que vão lhe dizer: se contente com esse engano, porque ele vai te direcionar para o objetivo certo, porque você obedeceu uma sinalização errada no seu organismo que te fez estacionar, que te fez parar nessa linha e andar para o lado do objetivo. Ele não tem. Então, às vezes, você utiliza um daninho,
um danão, um danoninho, um danonão, para poder fazer com que ele volte à tona da direção correta. E a direção correta, ela é mesmíssima, porque ela só anda para expansão. Vou te dizer uma história. Existe um cara que começou a tocar um instrumento musical. E ele, quando ele começou a tocar, o corpo dele não via endereço nenhum em qualidade de toque. Por quê? Porque esse agente se comparava com outros agentes que lhe fermentavam a vontade de tocar esse instrumento, né? Então, ao assistir esses agentes super contraídos, super expandidos no toque desses instrumentos, esse agente ele começou a sair da passiva e ir para a ativa, começar a se apresentar para o instrumento. Só que ele mentia muito, ele tentava se portar como o personagem que ele via em expansão e super expandido nessa questão. E ele lá tentando tocar super expandido, mas mal saía uma notação afinada. Fato é que ele pensou diversas vezes em desviar do caminho da expansão e ficar parado na pose de ter tentado tocar o instrumento e de ficar ali, ó, carregando o instrumento para lá. Mas ele não fez. Ele perseverou. Por quê? Porque sempre quando ele assistia ou escutava a música, ele falava para si mesmo: cara, eu tenho que voltar a treinar e expandir o meu conhecimento. Eu não posso ficar paralisado ou andando para o lado do meu objetivo de expandir. E aí, sempre quando ele andava para o lado, ele começava assim, ele escutava um som, ou ele via alguém tocando, ele, deixa eu voltar porque eu também quero. Ele voltava. E esse era um medicamento para ele, porque isso afetava ele. E ele voltava e começava a tentar, até que começou a se expandir nesse lado de se entregar para o instrumento e de compartilhar o organismo com o instrumento. E o organismo fez a mágica nesse camarada. O organismo organizou esse camarada num retrato de persistência, de reimpressão. E essa reimpressão e essa reimposição desacordou e floresceu esse agente em cordas, e esse agente começou a se ver tão expandido quanto os agentes que ele via, e isso fez com que ele entendesse o mecanismo, né, de muitas coisas que ele não entendia, né? Porque esse é o caminho, né? Bom, digamos que agora a gente vai entender um medicamento, uma droga, um tipo de droga que funciona tentando dizer para você, né, que você precisa dela para poder ser, né? Bom, vamos entrar na questão e aí a gente vai revelando ela. Hoje a gente vai falar da anfetamina. Então tá vendo aqui, ó, uma atenção de ondas que vai fermentar por afetar a sua contração, a sua amina, aquilo que te anima. Tá vendo? A gente não tem anima
uma contração. A anima bate na parede e volta a mina. Então não tem um efeito da onda. Veio positivo, bateu aqui na parede, volta negativo. Então essa é a ida e a volta que a mina anima. E a anfetamina anima T fina, né? Então você tem o F-na. O F-na, ele é um fim de objetivo na tarefa de se imprimir nessa disportação. Nesse dispor de estar na ação. Ok? Então, esse fim de objetivo é quando você se diz, né, virtuoso, vitorioso. Quando você diz, pronto, a expansão de hoje eu já fiz. O ponto em expansão de hoje eu já fiz. E isso já te afetou. Só que se eu te falar que existe um objetivo que desafia, ele vai desafiar você, mas você nunca vai alcançar ele, como que você vai terminar, né? Como que você vai ficar afetado, né? Se eu te disser que não tem cura, que era um engano, que eu me cansei que eu menti, não, que eu não quero mais. Isso aqui é no caso de casamento, né? Não quero mais. Como que você lidar, né? Não tem cura, era um engano, eu não quero mais. Como que você acha que um organismo que estava em expansão e tinha certeza que desse triângulo de expansão e desses limites estava caminhando para a melhor rota possível, a rota de Cristo, né? E aí você coloca essa rota aqui, ó, sempre em ascensão expansiva, como a história do músico que eu te falei, ou a história do carpinteiro que a gente diz ser o Jesus. Como você acha que a pessoa vai ficar afetada no ânimo que ela tinha ao perder, ao chegar ao fim do objetivo, ou seja, ou você tirar essa opção de fim e colocar a opção de nunca alcançar, né? Então essa é a questão. Por quê? Porque a gente tem um arco educativo na sociedade. Então a nossa sociedade ela não está totalmente preparada para receber esses sem fim, né? Os sem fim, a sociedade não está preparada para receber eles ainda. Ela está buscando preparo. Por quê? Ela está preparada para receber os acordos dados de educação. Nossa sociedade ela não tem acordos dados de sem educação. Na verdade, esse sem educação quer dizer que é sem fim, ok? Troque esse sem educação para sem fim educativo. E aí a gente tem
nessa questão, nessa imposição, a falha no arco. E aí, quando a gente tem falha no arco, a gente tem o efeito desacordado. Esse efeito desacordado, nossa, não queira passar. Apesar de eu saber que vocês vão passar, mas não queiram passar pelo efeito desacordado, porque ele leva vocês direto para lamentação. Você começa a lamentar muito nesse estágio de efeito desacordado. Por quê? Porque você começa a ver, você começa a enxergar você começa a se enxergar longe do objetivo. E sabe o que acontece? Essa conta de estar longe do objetivo, ela é muito perigosa. Contar. Por quê? Quando você começa a contar essa conta longe do objetivo, é aquela que você estava indo para cá, né? Esse era o seu caminho. Só que ao invés de que você foi para um objetivo de promoção, para um objetivo que não era o seu objetivo. Então você saiu do seu objetivo e foi para cá. Era para você estar expandindo, mas você está parado aqui, ó. E aí o que acontece? Ela é perigosa contar por quê? Porque ela pode te deixar preso. É como uma professora e suas divisões de pontos, né? Você tem os pontos aqui, a professora fala: olha, você não tem ponto suficiente para passar, tente novamente. E aí esse te deixar preso vai te imprecisando, tá? Vai te impressando, né? Preso, impressa. Sabe o que é estar impressa? Cara, estar impressa é estar aflito, é estar parecendo que está bem, mas internamente você está em sufoco, né? Isso é muito ruim, cara, muito ruim mesmo, né? E quando a gente está assim, a única mensagem que a gente consegue dizer para alguém é: não, quero morrer. Não quero voltar atrás, eu quero morrer, não tem salvação para mim. Então a gente tem que tomar cuidado para as pessoas que estão longe do objetivo, porque se elas começam a ver demais, elas começam a querer se matar demais, querer morrer demais, porque esse é o lamentar. E a nossa sociedade não está todo de bem preparado com isso, porque ela tem dentro das eleições e das instituições de ser e saber desenvolver um passado que tinha espaço suficiente para as pessoas terem bastante filhos e facilmente se relacionarem dentro das faltas de tecnologia e de variações de dimensões de acordos, né? A gente fala de um passado. Agora, nesse presente, a sociedade tem mudado bastante e esse acordo também está precisando de uma reforma. Só que a gente tem uma dificuldade de reformar esse acordo, porque reformar esse acordo é mexer em bases muito difíceis de aceitar, né? Ser cortado. A gente está falando de religião. Tem muita força que impede dentro da religião dela ser cortada para que salve a vida dessas pessoas que estão longe do objetivo que elas pregam, porque elas assimilam a pregação religiosa
pela empregação das plantas, das naturezas das plantas e animais. Só que nós estamos vivendo uma desrealização de ser planta e animal. A gente está começando a ser robôs, porque a gente tem processado muito diferente de planta e de animal. A gente tem encontrado rimas de operações novas. Então está acontecendo um fenômeno novo na sociedade, né? A gente está vivendo um mundo preenchido de operadores de máquinas, não de operadores de organizações vivas. A gente está mais morto e processado do que as plantas e animais. A gente está tentando chegar perto do Criador, de Deus. E para isso a gente tenta entender que esse é o caminho. Mas na verdade não é o caminho. Então a gente está meio que estacionado. Só que para estar nessa estação, né, nesse estacionamento e vivo, né, a gente às vezes tem que dirigir uma contra-religião, por mais que ela seja a melhor resposta para a vida, né? Quer dizer que você não pode praticar as coisas da religião? Não, a religião é bem-vinda sempre. O único problema é a inaceitação de soluções novas a serem ofertadas àqueles que precisam delas, né? Aqueles que estão vivendo sobre os daninhos de ter, né, recebido uma mensagem assim na vida, ó: não tem cura, era um engano, eu não quero mais, né? Ou seja, o que era pré-editado pelo organismo, ir, ser, estar, falhou, né? Existem momentos e momentos na vida para falhar, né? Tá. E aí a pessoa ela começa a viver afetada disso. Existem os afetados de objetivos e de falhas objetivas. Foi o que a gente contou. Os afetados de objetivos, tudo bem. A gente passa aqui, ó, e dá um check-in para eles, ó. Vocês estão afetados de objetivos concluídos? Beleza, checou. Não estão concluídos, mas estão em segmento? Também checou. Agora, se a pessoa perde o objetivo, falha por perda de objetivo, e agora? Como é que faz, né? Bom, como a gente já disse, a farmacologia, a forma da logia num organismo não se aprende apenas pela digestão de alimentos químicos, né? A gente tem vários tipos de alimentos químicos, mas que não são digeríveis pela boca, né? Não são esses digeríveis. A gente tem fármacos, né? Fármacos de acessar o sistema nervoso central ou e enviar do sistema nervoso central para uma ação motora, uma rima. Mas a gente precisa de insistir nessa rima. E essa rima geralmente é o vetor nome e vontade, porque não pode ser só o nome, vontade de efetuar a ação. Por que você diz, vou explicar para vocês agora, por que você diz
que alguém foi curado e que foi milagrosamente, ou que alguém foi curado e conseguiu a cura própria ou a cura pela natureza e não pela, pela química de um farmacológico, né? Porque ele encontrou a forma lógica de dizer ao seu sistema nervoso central uma rima que insistiu e fez vetor por rima, nome e vontade, frequência. E aí a gente tem a frequência dessa fórmula que alguém formulou, encontrou em si para se salvar, ok? Bom, é assim que o milagre pode acontecer, né? Agora, é só assim mesmo. Anfetamina, vamos ler um pouquinho sobre anfetamina aqui. Anfetamina, conhecida por estimular o sistema nervoso central, as anfetaminas são comumente usadas por aqueles que querem passar uma noite acordados, por exemplo. São drogas sintéticas que fazem o cérebro trabalhar mais depressa. Opa, então a gente já encontrou aqui, ó. O cérebro trabalhar mais depressa. Uai. Mais depressa, então é uma contração, né? E a gente não tem o processo do objetivo expansivo, né? A gente não quer expandir o objetivo. Quando a gente contrai, a gente trai o caminho. A gente diz para nós: vou por um caminho mais fácil. Vou por um caminho mais fácil. Não existe isso. Não existe isso. Não existe caminho mais fácil. Não existe informação que vai salvar você, a menos somente a informação que você produz. A informação que você produz é mais forte que qualquer outra. Então, muitas vezes o fármaco é uma iniciativa para você produzir a sua própria conclusão, informação, a sua própria rima, sua rima. Entende? Ou quantas pessoas, operadores desse saber, estão milionárias agora, enquanto você aí está bancando elas, indo nas drogarias. Não estou falando que é mal e que é isso, não estou querendo abrir um caso para poder dizer, eu estou falando que você é mais forte e a sua imposição de informar-se é mais forte do que qualquer outra. O único problema é que, dependendo da ou desse trair-te, segunda pessoa, trair-te sobre uma informação falsa, você vai lá num informante, num doutor informante, né, sem acusar nenhum profissional, ok? Você vai lá num doutor informante e ele fala com você informações que você não quer ouvir e nem criar as suas. Você quer pegar informações prontas. E aí
lá vai você traindo o seu cérebro de trabalhar mais depressa, para que você acredite que está trabalhando mais depressa, onde na vida que você leva, a pressa é a mentira da sua informação preciosa, né? Então, você vai lá, vai ter um filho, mas você vai ter um filho para ter pressa que ele não seja mais seu? Você vai lá e vai ter um emprego, vai conseguir um emprego, para você ter pressa de não ter mais um emprego? Olha que mentira, cara. Então você vai nascer para ter pressa de morrer. Entende? Então não existe isso. A pressa é a mentira. É aquela falsa traição de que você será mais feliz com esse objetivo que você não vai conseguir cumprir. Que é um objetivo que nunca vai ser alcançado. Você nunca vai alcançar esse objetivo, porque não é o seu. Você não afinou, você não decidiu, você não se converteu para ele. Entendeu? Esse é um objetivo que é escuro, que vai te estacionar, né? É a tal da pressa anfetamina. São drogas sintéticas que fazem o cérebro trabalhar mais depressa. Agora aqui, ó, para quem lê leigamente, vai ler são drogas sintéticas, mas ainda que eu tenha falado, não vai saber que as drogas sintéticas elas podem ser de várias formas ecológicas, né? Então, para você nunca mais esquecer, a gente vai cortar e você vai prestar atenção de como que corta, ó. Farmacologia. Forma da lógica. E essa lógica aqui, ó, é uma operação matemática, só que a matemática ela está no organismo, num organismo que faz operações de contração. E toda contração é a operação de dados matemáticos, dados de experiência, acesso aos impulsos experientes. Então você ganha por sistema nervoso central e por operação de distributiva, você distribui impulsos de experiência. Por que você distribui esses impulsos de experiência? Para poder chegar ao equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é o objetivo do organismo. Só que esse aqui, ó, é o objetivo sincero. Vamos fazer aqui, ó. Farmacologia, forma da lógica. Sincero. Sim, senhor. Né? Senhor, sim. Tá. Então, o que existe essa senhor? É que te mostra que mesmo você eleva para uma frequência muito mais fina de descarga, né? O que acontece com a descarga de objetivos na operação do organismo? A gente começa com uma dificuldade grande e depois ela vai decrescendo, ela vai decaindo e vai facilitando você a sentir muito por isso. Então você sente muito.
porque é inversamente proporcional. Então, quanto menor é o decaimento dessa razão, você sente mais. Inversamente proporcional, né? Então, quer dizer que é muito valioso para você esse objetivo, né? E tá aí uma explicação para isso. Então, drogas sintéticas são várias formas de operar as contrações no organismo. Então, a gente tem alimentos, a gente tem sons, a gente tem toques, a gente tem relações sexuais, a gente tem sons, toques, a gente tem a visão, a gente tem o cheiro e a gente tem combinações desses. E tudo isso opera de contração com o organismo. Essa operação do sistema nervoso central que faz a distributiva, ela sim, ela consegue chave para abrir atividades em rimas de cura certa, né? Olha só a palavra de cura, de procura certa. Em atividades em rimas de cura certa. O que é cura? Quer dizer que a rima vai procurar a localização exata. Mas ela precisa da sua ajuda, né? A sua ajuda é a vontade. Vontade. Porque a gente já tem o vetor para poder fazer a rima. A gente já tem o instrumento. Os efeitos colaterais durante o uso das anfetaminas são evidentes, como dilatação da pupila, aumento da pressão arterial, dilatação da pupila. Então aqui, ó, já tem uma coisa que está te desencontrando de si mesmo. Dilatação da pupila. Existe a sua escolha e a escolha do mundo, só que o mundo, ele sempre parte de uma escolha menor sua, que às vezes você tem culpa, mas não consegue ver a culpa que tem. Esse que é o problema. Dilatação da pupila, aumento da pressão arterial. Aceleração dos batimentos cardíacos. Arritmia. Em alguns casos, seu uso pode causar diarreias, gastrite, tremor fino de mãos, boca seca e irritabilidade intensa. Sua ação no sistema nervoso provoca um aumento das capacidades físicas e psíquicas, né? Aumento da física e psíquica. Então, existe essa facilitação que não é bem assim a facilitação, né? Existem várias drogas sintéticas que pertencem ao grupo das anfetaminas. Eu vou dizer uma: assistir esporte radical, né? É uma boa anfetamina. E algumas delas podem ser comercializadas sob forma de remédios. Na verdade, depende da pessoa, depende do receptor, né? Comercializadas em forma de remédios. Os casos recomendados mais comuns de uso de anfetaminas são em crianças para o tratamento de transtornos de déficit de atenção,
o TDAH. Então, TDAH. Então, existem casos que substâncias químicas podem ser, sim, sintetizadas no laboratório a partir de certificadores de desorganização do organismo para aumentar a certeza e facilitar. Por que precisa da facilitação? Porque o organismo já se encontra, olha só, com déficit, em déficit. O que é um déficit? O déficit pode ser provocado pela genética ou pelos cuidados mesmos. Genética e cuidados. Não estou falando que todo mundo que tem TDAH é falta de cuidado dos pais. A gente tem a genética, mas existe o TDAH por falta de cuidados, por falta de estabelecimentos de objetivos. Aí a palavra certa, né? De objetivos. Uma pessoa que não tem objetivos, né? Não estabelece objetivos, ela fica desobrigada. E aí, essa desobrigação leva ela a carregar uma bateria, uma consideração para esse evento no seu organismo. Esse estado colinérgico se instala no organismo. Eu sei, muitas pessoas não acreditam nisso, mas a gente tem o estado colinérgico que a gente volta, ou sempre está buscando aonde que a gente vai encontrar esse estado que um dia a gente esteve nele, né? Aonde que está o estado colinérgico? Eu sei que eu tenho obrigação, eu sei que eu tenho os objetivos, mas é mais forte do que eu procurar por esse estado colinérgico, porque um dia ele foi o objetivo, ou ele precisou ser o objetivo para me salvar, né? Ou seja, essa desobrigação de objetivo. Tem muita gente assim. E em adultos que sofrem de narcolepsia, condição que causa sono excessivo. Então a gente tem outra condição, ó. Narcolepsia. O que pode acondicionar essa narcolepsia? A mesma coisa, né? Genética e também a falta de objetivo. A falta de emprego capacitante, de vontade de dormir o tempo certo, de cobrança, né? De acordar no tempo exato. Existe isso, mas existe também a genética, predisposição genética de acontecimentos já anteriores, né? O desenvolvimento disso. Além disso, há um emprego excessivo dessas drogas estimulantes em regimes de emagrecimento, pois inibe a fome e propicia a euforia. Então, pessoas aí que estão procurando caminhos mais fáceis, já avisei, já estou avisando que, né? Olha só, não existe caminho mais fácil para emagrecer. Não existe, é a coisa mais difícil, e aqui todo mundo em algum momento na vida vai precisar, né? De se converter para esses cuidados. Se não teve, é melhor que precise, porque é difícil e deve ser começado desde cedo, né? A aplicação desses cuidados. Inibe fome, né? Emagrecer. Inibe fome. Por que inibe fome? E proporciona euforia. Euforia
maior resistência e melhor concentração. Resistência e concentração. É como se você jogasse uma bomba. Você joga uma bomba aqui, ó, nesse sistema nervoso central. E aí você jogou uma bomba aqui, olha como é que ele vai ficar. Ele vai ficar assim, ó. E aí tudo que você tinha no seu dia a dia, que você não tinha coragem de distrair-se, que era caminho, você vai ter. E aí você você vai ficar desafiado. Aqui, ó. A onda aqui, ó, vai ficar assim, ó. Você vai ficar desafiado. E aí quando você disser assim, pera aí, aqui tem a pausa pro lanche, vai pular. Você não vai conseguir parar para pausa pro lanche e nem vai querer, porque se você parar, você vai perder essa sensação aqui, ó, causada pelo medicamento. Isso, em hipótese alguma, você pode depender disso. Por quê? Desse medicamento para isso. Porque uma hora o medicamento não vai funcionar, você vai criar uma dependência, vai precisar de aumentar a dose e você nunca vai ser feliz e nunca vai encontrar uma formalidade para aplicar esse dispositivo na hora certa, dentro da sua caminhada e da sua precisão objetiva. Não por uma falsa imposição de objetivo, né, de utilizar uma substância para com objetivo, né? Vamos lá. No entanto, a venda é extremamente controlada e só pode ser feita sob recomendação médica. A história das anfetaminas. E agora a gente já pode pautar aqui nas histórias. Na história. As primeiras drogas com essas características foram sintetizadas na Alemanha em 1887. Uma percepção desse gadget no organismo, né? Desse ponto de controle no sistema nervoso central, dessa cognição, dessa mudança, nessa modulação do sistema nervoso central. É igual você chegar para um touro e dar um tapão na bunda dele e abrir a cancela. Aí você vai ver o que é anfetamina. Vamos ver o que é anfetamina? Vamos ver se a gente acha aqui no meu site preferido. Aqui, ó. Dourada. Não é torrada. Torrada também pode ser um tipo de anfetamina. Mas é esse aqui, ó. Toureiro. Uma outra coisa que pode ser anfetamina é falar na sua cara, tá errado. Você errou. É te deixar com vergonha, em alguns casos, pode ser anfetamina. Touro nervoso. Touro, né? Será que escreve assim? Aí, ó, achamos. A anfetamina. Caraca. Quase, hein? Tá vendo? Em alguns casos, a anfetamina, para quem assiste um modelo de anfetamina, pode causar o contrário, o efeito contrário para elas. O antônimo da anfetamina. Então, o que apresenta aqui, ó? O médico com a coisa vermelha, com o coisa vermelho, e o doente. Ao médico e o doente. Né?
Então, aí a gente já conseguiu. Durante muito tempo foram usadas para aliviar fadiga e alargar as passagens nasais e branquiais. Os alemães usaram as anfetaminas também durante a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de reforçar a resistência no combate. O rígido controle da comercialização começou na década de 1970. Então, em 1970 existe um certo controle. Por substâncias passaram a ser consideradas drogas psicotrópicas por causar um estado de grande excitação e sensação de poder, dependendo da dosagem. Além disso, as anfetaminas podem provocar dependência física e psíquica. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, o Brasil é o país com maior índice de consumo de anfetaminas. Brasil, não é possível. Maior consumidor. Carai. Aí, hein? Ixi. Para cada 1.000 habitantes, são consumidos 9 comprimidos de anfetamina por dia, além de produzir tolerância. Então, olha só, você anda aí nas ruas, né? As pessoas que você tá vendo todas corajosas, de carro, todas chique, luxuosas, pode estar escondendo ali os seus comprimidinhos, hein? Então, não se engane. Além de produzir tolerância, o que causa aumento de dosagens. Esse tipo de droga pode acarretar prejuízos indiscutíveis à saúde. Vamos pôr aqui, ó. 9 comprimidos. Não, 9 a cada 1.000. É um dado muito assustador, né? Efeitos. O uso de anfetaminas é muito questionado pela classe médica em diversos países devido aos grandes riscos a que o paciente fica exposto. No cérebro, por exemplo, podem ocorrer acidentes vasculares e isquemias. Então, efeitos. Acidentes vasculares, isquemia, gerando sequelas como diminuição da atenção, concentração e memória. Sequela, diminui a atenção, aumenta só na hora, né? Diminui a atenção, sequelas, memória, concentração, memória. Porque tudo isso aqui, ó, vem da repetição, né? A repetição encontra o caminho. Quando você utiliza uma anfetamina, você utiliza na via do sistema nervoso central, você coloca uma placa de desvio do objetivo, e esse desvio, o que faz com ele? Desacobra, mudança. E aí na hora que ela chega na porta para comer, ela não tô com fome. Então faz a mudança. Desvio. Não tô. Se a pessoa não está acostumada, ela toma, isso pode começar a fazer com que ela diminua a atenção, concentração e memória ao longo do tempo. Isso é observado.
Ahn, Convulsões e outros efeitos do uso de anfetamina por causa da elevação da temperatura do corpo. Então existe a convulsão também, por aumento de temperatura. E aí as áreas e algumas áreas do organismo elas dificultam o processo de relação, né, por conta da perda de adesão celular e perda de capacitância metabólica. A redução da sensação de fadiga ocasionada pela anfetamina também pode ser prejudicial, pois ao disfarçar o cansaço, olha só a palavra, disfarçar o cansaço, o contrato com feedback, né? Você disfarça o cansaço e aí o que acontece? Você trai, provoca um esforço excessivo para o corpo. Porém, quando o efeito da droga passa, o usuário sente uma grande falta de energia e depressão. Tá vendo? Ele sente a depressão. Na hora que ele está deprimido, ele está depressa, ele não sente. Ele se levanta, estende, anaboliza o músculo para que o músculo disfarce a energia que ele tem de reserva, e aí depois ele fica sem reserva e super cansado. Apesar dos grandes questionamentos e do rígido controle, o uso de anfetaminas é recomendado no tratamento de alguns distúrbios como os já citados, TDAH e narcolepsia, além de obesidade mórbida. Nesses casos é possível notar o uso comum dos seguintes medicamentos: Fimproparex, Fimproparex. Vamos notar o nome aqui só para vocês terem uma noção. Colidrata de notação. Fimproparex. Fimproparex. Lembrando da questão do objetivo, né? Então você dizer o fim. Quando a gente fala fim, quer dizer que a gente, estou liberado, estou livre, né? Então dá uma fentamina. Metilfenidato. Então, vai sair contigo. Fim. Ao fim. A conotação, a notação. Mazindol. Metanfetamina. Metanfetamina. E dietilpropiona. Dietilpropiona. Então tá vendo? Tudo isso aqui tem notações cerebelares desacordadas. Pelo impulso da cadeia escrita de sílabas escritas. Então você precisa começar a pensar no corte de sílabas e na vontade, né, de girar, de arcar. O que é arcar? É você fazer o ângulo, a angulação usando o transferidor para ver aonde que a seta sua está em dispositivo de tom, né? Então qual que é a tônica dessas ecorrelações?
Aí, ó. Principais drogas: ecstasy, ecstasy, o ecstasy, 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 ecstasy. Principais drogas: ecstasy, C11H15NO2. Principalmente no Brasil, há 3 tipos de anfetaminas ilícitas mais populares, cujo uso é uma grande preocupação das autoridades: rebite, bolinha e êxtase. Vai um rebite, vai uma bolinha e êxtase. A primeira é muito usada por motoristas que precisam dirigir durante várias horas seguidas, apesar de ser proibida. Então, tá vendo? A droga chamada de bolinha é assim conhecida por estudantes que passam noites inteiras estudando e costumam fazer uso desse tipo de anfetamina. Essa espécie de droga também é consumida por pessoas que fazem regimes de emagrecimento sem acompanhamento médico. Já o ecstasy, o metilenodioximetanfetamina, MDMA, é um derivado de anfetamina que mantém o indivíduo acordado e mais atento. Vamos escrever aqui, ó. Quer ver? Não custa nada. Metileno, ó. Metileno, é John Lennon não, né? Metileno mitanfetamina, animatemiciqueoide, omelitem. Doideiras à parte de quem busca resoluções de textos e notações das partes de construções de acordos sonoros, né? De danos sonoros, você tem os danos sonoros. Beleza. Continuando aqui. No entanto, passa seu efeito e o usuário pode sentir cansaço extremo, sonolência, depressão e irritabilidade. Um estacionamento de objetivos e ideias. Um desprazer de voltar atrás na sua natureza, na sua instalação de objetivos, ok? Nos Estados Unidos, a anfetamina mais consumida é chamada de ice, gelo, e usada em cachimbos. Trata-se de uma metanfetamina que tem efeitos parecidos com os da cocaína. Então, tá vendo? Não é só no Brasil, apesar do Brasil ser um dos maiores consumidores, né? Mas estão por todas as partes, né? A gente viu o boi afetado, né? E a gente tem aqui, ó, vários princípios, várias aparências para anfetamina. Tá, não vamos sequelar mais na parte. Bom, o que eu tinha para dizer sobre anfetamina é basicamente isso. E aí a gente se vê no próximo vídeo falando de uma nova droga aqui no canal. Eu espero vocês. Um abraço para todos e fui!